Olá, queridos irmãos, olá, queridas irmãs, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar sequência, então, ao nosso diálogo, à nossa conversa e reflexões sobre questões do Livro dos Espíritos numa ótica, num olhar filosófico e ético, espírita, evidentemente. Então, só para localizar, para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com este livro, né, ele é dividido em quatro grandes partes ou quatro livros. Nós estamos no primeiro livro, o livro primeiro, capítulo 1, que trata sobre Deus, e são as causas primárias. Nesse capítulo 1, nós temos um total de 16 questões. E na primeira parte, que são 3 questões, trata sobre Deus e o infinito. É o que nós estamos conversando, já vimos na questão 1 e questão 2. E a questão 3, então, completa esse primeiro ciclo, né, sobre Deus e o infinito. Então, nesta questão 3, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec aprofunda a base ético-filosófica do Espiritismo, ao nos advertir contra definições simplificadoras de Deus. Todos nós sabemos que Deus, a sua definição, a sua conceituação, ela é cultural, ela depende do local onde está sendo estudado, onde está sendo adorado Deus, a época, a parte política, a evolução espiritual, a depender da religião. Então é muito relativo essa concepção que todos nós temos de Deus. Então esse termo, esse texto que a gente vai analisar, ele nos alerta sobre essa incapacidade que o ser humano tem de definir e explicar, afinal, Deus e todas as suas características. O texto, como sempre, ele é curto, mas traz valores morais centrais, que moldam a nossa postura ética espírita diante do conhecimento, novamente, da fé e da convivência humana, ou seja, em relação ao outro, em relação à sociedade. Então a resposta é esta: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir coisas que estão além da sua inteligência. Essa é a resposta, se poderíamos dizer que Deus é infinito. E Kardec faz um comentário também nessa questão, que ele diz o seguinte: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração, é algo que a gente não tem condições, de fato, objetivamente, de chegar a uma conceituação certeira. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Ou seja, dizer que Deus é infinito, na realidade você não está dizendo nada, você não está conseguindo ter a capacidade de conceituar Deus. Então, a partir daí, nós vamos extrair alguns princípios éticos, morais importantes desta questão. A primeira delas é o seguinte: nós teremos de ter muita responsabilidade no uso da linguagem e das ideias que nós usamos. Então, nós temos que daí remete a um valor moral, que é a honestidade intelectual. Então, Kardec comenta: tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Então, você não está sendo honesto intelectualmente. Você não está sabendo, não está tendo condições de conceituar Deus ou definir Deus, e está colocando uma palavra que é mais um jogo de palavras, né? E Kardec nos alerta, nesse sentido, contra confundir conceitos, tá? Uma conceituação, muito cuidado ao ler outras obras doutrinárias, porque há muitas interpretações diferentes, autores diferentes. Usar palavras vagas para explicar o desconhecido, evitar isso. Então Kardec nos alerta. Criar ilusões de compreensão, é como se nós estivéssemos compreendendo Deus, chegando próximo de Deus através de palavras. Esse não é o melhor caminho. E daí nós podemos extrair o seguinte: que a ética espírita exige clareza, rigor e honestidade no pensar e no ensinar. Então isso traduz bem a postura que Kardec utilizou em todas as obras que ele organizou para a doutrina, que depois seria constituída a doutrina dos espíritos. Outro item importante que podemos extrair dessa pequena questão, mas muito rica, é colocar Deus como perfeição infinita, que significa o quê? É o ideal de moral elevado, é algo que está acima de nós. Então, Deus
está acima da nossa finitude, acima da nossa transitoriedade. Deus é absoluto, nós somos relativos. Por isso que nós não temos capacidade de compreender Deus ou nos aproximar e chegar a Deus. Então, para isso, nós temos um valor moral muito acentuado no Espiritismo, que é o aperfeiçoamento contínuo. Nós temos de estar sempre continuamente buscando ampliar a nossa consciência que temos de nós, do mundo e de Deus. Então, ao afirmar que Deus é infinito nas suas perfeições, o que o texto quer nos dizer? Primeiro, o bem absoluto existe como referência, é uma referência para nós. O espírito caminha indefinidamente rumo ao aperfeiçoamento, ou seja, ele sempre vai buscar a perfeição relativa, ele sempre está buscando o seu crescimento. E a moral não é estática, ela não é parada, sempre nós estamos crescendo e ampliando o nosso senso moral. Daí podemos concluir nesta pequena parte o seguinte, que Deus é modelo de perfeição. É uma referência que nós temos, é uma luz para iluminar os nossos caminhos, não objeto de definições limitadoras, como nós estamos vendo. Outro item importante, que é o terceiro que nós vamos levantar aqui para conversarmos, é o combate ao orgulho intelectual e espiritual. Muito comum isso aí no dia de hoje, né? É mais o que eu aparento, é a fala, é o dizer, do que propriamente a essência. Então nós temos um valor ético acentuado, desapego do ego, desapego da personalidade, do personalismo, e buscar a essência que nós somos, que é essa luz divina que nós podemos fazer brilhar, conforme nós vamos evoluindo moralmente e intelectualmente. Finalmente, podemos, nesse tópico em particular, chegar à seguinte conclusão. A crítica à pobreza da linguagem desmonta, desarma vaidades intelectuais, isso é totalmente contrário à doutrina espírita. Espíritas que falam muito difícil, sem ninguém entender nada, palavras sem muita clareza, são vaidades intelectuais. Pretensões de superioridade espiritual, porque eu estudei muito, li muitos livros, dou palestras às vezes, me julgo muitas vezes ser superior espiritualmente a outros. Isso é um engano. E disputas dogmáticas, levar disputas entre religiões, entre crenças, qual aquela que é melhor. Aí saem as grandes discussões teológicas, religiosas e ideológicas. Então podemos sintetizar nesta parte que o progresso moral exige simplicidade e espírito de aprendiz, estarmos sempre aprendendo de uma forma simples e honesta. Finalmente, o quarto item que nós gostaríamos de levantar nessa questão refere-se à tolerância e respeito às diferenças de crença. Evidente, cada um vai ter uma crença que lhe faz sentido sob a realidade que ele vivencia. Então, nós temos como valor central na doutrina espírita a tolerância fraterna. Para o espiritismo, não há melhor religião. A melhor religião é aquela que leva o ser humano a praticar o bem e não professar a religião. É o que ela faz com a religião. Isso que o ser humano tem de refletir muito. E para isso temos de ter a tolerância fraterna para aceitar outras religiões. E é interessante nós daí tirarmos alguns tópicos. Se Deus não pode ser plenamente definido, o que decorre, né, desta reflexão? Primeiro, nenhuma crença humana pode se impor como definitiva, como melhor que a outra. Segundo, as diferenças de concepção tornam-se naturais. Cada um vai compreender o seu Deus, as suas crenças, conforme ele dá um sentido maior para esta realidade. O diálogo substitui a condenação. Por isso que é importante nós dialogarmos, convivermos com crenças diferentes, religiões diferentes, para ampliarmos a nossa própria concepção. Daí vamos finalmente chegar à ética espírita, que podemos extrair daí. Conviver sem impor a nossa verdade, a nossa religião, a nossa crença, inclusive o espiritismo. Ensinar, mostrar aquilo que nós estudamos, mas sem humilhar o outro. E discordar das ideias, sem ferir a pessoa. Então, fazendo uma grande síntese ética dessa questão 3, ela consolida a ética espírita fundada em alguns tópicos importantes que nós identificamos aqui. Primeiro, humildade diante do desconhecido. Nós já estudamos alguma coisa em relação
a ilha do conhecimento, lembram-se? Rejeição ao dogmatismo, ao fundamentalismo, às verdades que não aceitam questionamentos. Honestidade intelectual, que é o terceiro item importante. Quarto item, combate ao orgulho espiritual, se achar superior ao outro. Estímulo ao progresso moral e intelectual. E, finalmente, o último tópico que nós vamos levantar é tolerância e respeito mútuo, a maneira de pensar, né, que o outro tem em relação, às vezes, ao mesmo assunto do que nós. Então, daqui de toda essa reflexão, que está sendo muito resumida, evidentemente, porque esses temas são muito complexos e muito amplos, em termos morais, o ensinamento central é claro. Quanto mais elevado o espírito, menos ele afirma saber tudo, e mais se esforça para viver o bem que já compreende. Então, compreende o bem, pratica o bem. Essa é a grande síntese. Muito bem, queridos amigos, queridas amigas. Obrigado pela atenção e até a próxima questão.